Três empresas de setores extremamente perenes para quem pensa em se aposentar investindo em dividendos. E será que é possível essa história de depender somente delas para o futuro? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Inclusive, uma dessas empresas aqui está com um dividendinho de médio nos últimos 3 anos em mais de 11%. Já deixa aqui nos comentários qual você acha que é. Antes de mais nada, vamos para a primeira ação do vídeo, que é a CPFE3, a empresa CPFL Energia, que quando a gente olha para os últimos 12 meses, teve uma valorização ali de 2,5%. Só que se a gente não tivesse considerado os dividendos nessa conta, ela teria tido, na verdade, uma queda de 5,4%. E vamos entender o que é que está acontecendo com a CPFL nesse momento. Para isso, a gente precisa olhar para o último resultado trimestral que ela soltou no segundo tri de 24, onde ela apresentou uma queda anual de 11% nos lucros, principalmente tendo o seu balanço impactado pelas tragédias que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul em maio de 2024. Foram mais de 112 milhões de reais de impacto na CPFL. Isso porque o Rio Grande do Sul é um dos estados em que ela atua de forma mais forte, são 4 estados. E além do impacto das enchentes, a gente viu também alguns cortes na geração de energia renovável pela ONS feitas na CPFL. Então ela tinha ali umas plantas de energia solar e eólica que foram simplesmente interrompidas pelo Operador Nacional de Energia Elétrica, a ONS. E aí, em termos de dividendos, vamos olhar por que a CPFL está por aqui, mas olhando de forma geral alguns números dela, o payout dela apresentou uma alta, se a gente for olhar de 2019 até agora, ou seja, ela mostra um pouco mais de prioridade em distribuir o lucro líquido dela através de dividendos. Além disso, a gente vê um CAGR, que nada mais é do que o crescimento anual, tanto de receitas quanto de lucros da empresa, bem positivo nos últimos 5 anos. Mas eu estou citando ela aqui mesmo porque ela tem uma consistência muito forte de pagamentos por mais de 5 anos. E se a gente olha para o dividend yield dos últimos anos, de 2021 para cá, ela também vem aumentando esse pagamento. O que faz ela estar entre as 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa, com 11,29% de média de dividend yield dos últimos 3 anos para cá. Beleza, citamos a CPFE, mas aqui vamos esclarecer algumas coisas importantes para esse vídeo. Primeiro de tudo, o que é uma ação perene, um setor perene de verdade? Basicamente, setor perene é aquele que tem uma demanda constante e estável para o que ele vende ou produz. Dificilmente, setores perenes são dependentes de flutuações no mercado, são menos impactados por crises e são, na média, serviços ou produtos essenciais para o dia a dia de uma população. Na economia, a gente pode chamar isso de demanda inelástica pelos serviços ou produtos de uma empresa perene. Esse gráfico mostra isso muito bem, onde não importa o valor, o preço pago por algum produto ou serviço, se ele vai mais para cima ou se ele vai mais para baixo, mas o fato é que uma demanda inelástica não tem alteração de quantos produtos ou quantos serviços ela vai vender, independente do preço que esteja sendo praticado. É claro que na prática não é inelástica desse jeito, mas ela varia um pouco menos. Inclusive, o senhor Luiz Bassi investe focado em empresas perenes, no que ele chama de acrônimo BEST, setores de banco, energia, saneamento, seguros e telecomunicação. Ou seja, não é porque a gente está vivendo uma crise ou alguma dificuldade que as pessoas vão parar de consumir saneamento básico, por exemplo. Baseado nisso, o Bassi criou a forma dele de investir, que, deixando muito claro, é bem diferente da minha. Só que mesmo com tudo isso, não quer dizer que empresas perenes são empresas que não vão cair ou que vão sempre performar bem no futuro. E principalmente, não é porque são empresas perenes que você não deva vender nunca. É só a gente lembrar do caso da IRB, RBR3, por exemplo. O senhor Luiz Bassi já teve ela também na carteira, mas o que a gente já viu acontecer com a IRB foi ela cair mais de 97% de 2020 para cá, quando ela enfrentou ali seus problemas de balanço e nunca mais se recuperou. E mais do que isso, empresas perenes muitas vezes são empresas que não caíram, mas também não subiram muito, ficaram meio que de lado. Basta a gente olhar para o caso do Banco Santander, que está no setor de bancos, né, seria um setor mais perene, mas o que a gente vê nos últimos 5 anos é o Banco Santander tendo uma rentabilidade negativa, enquanto o Ibovespa, nesse mesmo período, rentabilizou mais de 60%. Essa conta aqui já coloca dividendos na conta também. Então você olha para essa ação e, poxa, 5 anos que ela não performou, enquanto várias outras poderiam estar performando melhor. E por mais que nos últimos 10 anos, numa janela maior, o Santander tenha batido o Ibovespa com certa folga, o fato é que vale a pena a gente levantar uma dúvida. Poxa, será que não vale a pena reajustar a sua carteira para comprar os ativos certos na hora certa e vender os ativos certos na hora certa também? Afinal de contas, a Bolsa de Valores tem mais de 400 empresas diferentes. Será que o jogo é só comprar algumas empresas perenes e nunca mais vender mesmo? Sinceramente, eu e a gente aqui no Clube do Valor acreditamos que não. Inclusive, o senhor Luiz Bassi também acredita que não. Afinal de contas, ele está sempre realocando as ações da sua carteira. Para quem não lembra, lá em 2022, o Bassi falou que vendeu forte as ações da Itaúsa, que ele tinha há muitos anos. E a cada alguns meses, todos os anos, aparecem notícias assim. 2 ações que o Luiz Bassi vendeu e uma que tem vontade de vender. Ele está sempre
sempre fazendo esse tipo de movimentação. Ou seja, não é porque as empresas são perenes, pagam dividendos, que elas não devam ser vendidas para comprar outras empresas melhores. E foi exatamente essa a dúvida do Jorge, um investidor com uma carteira robusta de investimentos em mais de 10 milhões de reais, que tem inclusive uma carteira muito parecida com as ações que o Barsi mais fala no dia a dia. Só que o Jorge não tinha clareza suficiente de qual dessas empresas ele deveria aumentar a posição, qual dessas empresas já estava bom ou qual delas ele deveria vender, tirar da carteira. Até que o Jorge participou de uma consultoria gratuita com o Murilo, que é um dos especialistas que a gente tem aqui no Clube do Valor. Ali, o Jorge e o Murilo conversaram durante 1 hora sobre a carteira de investimentos em específico desse investidor. E o que a gente mostrou para ele foi um PDF detalhado com base em estratégias sistemáticas, de como é que o Jorge pode saber sempre a hora certa de comprar e de vender um ativo. Mesmo o Jorge sendo um empresário sem tempo para cuidar dessa carteira e sem conhecimento suficiente para acompanhar o mercado. A nossa consultoria gratuita acabou mudando a forma do Jorge investir e o melhor de tudo é que ela pode mudar a sua também. Nesse vídeo aqui a gente está liberando 5 novas vagas da nossa consultoria gratuita. E como é 100% gratuito mesmo, você não tem absolutamente nada para perder. A única coisa que você tem para fazer é preencher um brevíssimo formulário que eu vou deixar no link aqui em cima e também vai estar na descrição do vídeo. Beleza, então falamos tudo isso para reafirmar que não é porque são ações perenes que elas vão subir e que você deva simplesmente comprar para esquecer. Feito esse disclaimer, vamos falar da ação número 2, que é a CEMIG, de código CEMIG4. E aí, para a gente entender porque ela está no vídeo de ações perenes, é porque as principais atividades da empresa são geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Um insumo que não importa o que aconteça, a gente vai estar sempre usando, porque a gente precisa para viver. Olhando para os últimos 12 meses da CEMIG, a gente vê uma alta de 39% e mesmo sem dividendos, seria uma alta de 26% nas cotações. Se a gente for olhar o resultado recente do segundo TRI da CEMIG, a gente vê uma queda de 6% nos lucros, sendo que nesse mesmo período a receita aumentou. Então ela vendeu mais caro, só que lucrou um pouco menos. Mas o fato é que o resultado da CEMIG veio mais alto do que o mercado esperava. É isso que a gente vê nesse gráfico. E se a gente olha para um prazo ainda mais longo na CEMIG, o que a gente vê é que ano após ano ela vem aumentando a geração de receita, inclusive a geração de lucro que ela faz também. Se a gente for olhar para as principais informações aqui da CEMIG, a gente vai ver ela custando R$ 11,63, essa alta ali de quase 40 nos 12 meses. O payout da companhia, que está nesse momento ali de forma controlada, próximo aos 50%, então metade do que ela lucra, ela distribui em dividendos. E o CAGR, que também é uma medida importante para quem está olhando para dividendos, está bem positivo tanto para os lucros quanto para as receitas. A CEMIG apresenta uma consistência de pagamento de dividendos de mais de 10 anos, é o que mostra esse gráfico. E se a gente olha para a média de dividendo nos últimos 3 anos para a CEMIG, a gente vê um número de mais de 8%, quase 9%. E é por isso que ela está dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa. Ah, Felipe, mas por que tu fala dessa forma de olhar para as empresas? Como é que você escolhe ações de dividendos, sejam elas perenes ou não? E para isso eu utilizo uma estratégia que eu criei junto com um time de gestão aqui do Clube do Valor, chamada Máquina de Dividendos. Nela, a gente busca olhar para todas as ações do mercado brasileiro de uma vez só e escolher somente as 10 que mais pagam dividendos. E para isso, a gente vai querer olhar somente para empresas que deram lucro nos últimos 4 trimestres, ou seja, no último ano. Empresas que têm uma liquidez diária acima de 3 milhões de reais. Empresas que têm uma consistência de pagamento de dividendos por mais de 10 anos, sem falhar nenhuma vez. E, por fim, as empresas que mais pagam dividendos na média dos últimos 3 anos. E o mais legal é que, como essa forma de investir é totalmente sistemática, a gente consegue testar e ver como é que ela performou no passado. E o resultado do teste é que a máquina de dividendos teve uma rentabilidade de 22% ao ano, superando de forma monumental o índice Bovespa. Você consegue ter acesso a 7 empresas que estão dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa nesse momento que você está assistindo o vídeo. Inclusive, explicações detalhadas de como a estratégia funciona no e-book que eu mesmo escrevi para você e vai estar disponível para download aqui em cima ou na descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a terceira ação do vídeo, que essa sim é mais uma do setor de energia elétrica aqui do país, também perene, e que se a gente olha para os últimos 12 meses, a gente vê uma valorização de 10%. Mas se a gente olha para os últimos 5, o capital dos investidores ele dobrou, mais de 100% de alta. Enquanto que os mesmos 5 anos, sem o reinvestimento dos proventos, viram uma alta de 25%. Recentemente, a política de dividendos dessa empresa aqui foi alterada. E na prática mesmo, o que mudou é que antes essa empresa distribuía dividendos olhando somente para o regime contábil, uma forma de olhar para o balanço dela ali, e agora ela vai começar a distribuir dividendos baseado no seu regime de caixa, com o que de fato entra nos caixas da companhia. Mesmo assim, o mercado ali, depois dessa divulgação, não gostou muito e derrubou a cotação da empresa em mais de 9%. Mas quando a gente vai olhar para a consistência de pagamento de dividendos dessa empresa,
empresa a gente vê mais de 10 anos, bem consistente, sem falhar nenhum. Com o dividend yield atual em cerca de 11%, 10,99%, e com um payout que aumentou de 12 meses para cá. O fato é que nos últimos 3 anos, a média de dividend yield dessa empresa está em 11,35%. E eu estou falando aqui da Taesa, de código TAEE11, uma transmissora de energia elétrica também perene aqui no Brasil. Dito isso, eu te mostrei quais são as empresas perenes, por que elas são perenes e o que fazer com elas agora. Se você quiser ver a minha análise da carteira de investimentos do Primo Rico, o Thiago Nigro, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu gravei recentemente. Vou estar te esperando por lá.